Na aula de hoje do professor Almir Meira, o tema será memórias e dispositivos de armazenamento. Entre os tópicos abordados estão tipos de memórias, pirâmide hierárquica de memória, dispositivos de armazenamento de dados. Olá, estamos iniciando a nossa quarta aula de arquitetura computacional. O assunto de hoje é memórias e dispositivos de armazenamento. Na aula 3, foram tratados os assuntos sobre processadores, tipos de processadores e arquiteturas computacionais. Na aula de hoje, falaremos sobre os diversos tipos de memórias, memórias de acesso aleatório, memórias voláteis, não voláteis, quais as funções dessas memórias dentro do sistema computacional e a posterior gravação desses dados que passam na memória nos dispositivos de armazenamento, como é o caso dos discos rígidos, pendrives e outros dispositivos que temos à nossa disposição nos dias atuais. Ou seja, é uma aula que trata da capacidade de armazenamento e também tem uma função relacionada ao desempenho dos computadores. Inicialmente, vamos fazer uma definição a respeito das memórias. Memórias, ou a memória, é um conjunto de circuitos eletrônicos que se comunica com o microprocessador e realiza dois tipos de trabalho, dois tipos de operações básicas, leitura e escrita. Vamos falar de tudo isso na aula de hoje. Sua principal finalidade é armazenar dados durante a operação do computador. As memórias têm uma função tão importante dentro do sistema computacional que nós podemos dizer que sem as memórias é praticamente impossível que os computadores funcionassem. Os processadores, eles têm uma capacidade muito limitada de realizar o trabalho dentro deles. Conforme foi dito na aula 3, os processadores organizam as instruções e realizam as operações matemáticas. Porém, essas informações matemáticas precisam de alguma área, de um espaço para ficarem enquanto o processamento é realizado. E é lá que as memórias entram. A memória ela funciona como se fosse uma grande mesa de trabalho para que o processador realize suas funções. Onde, por exemplo, vai funcionar como se fosse um caderno, onde você vai anotando as informações e no momento em que o processador precisa dessas informações, ele traz de volta para dentro dele e no momento oportuno devolve para as memórias. Como foi dito, a memória ela funciona como se fosse uma área de trabalho, uma mesa. E a característica principal da memória é que ela sempre tem um tamanho finito. Você consegue dizer o tamanho da memória. Especialmente as mais modernas, que são dadas em megabytes e principalmente em gigabits ou gigabytes. E nesse montante podemos dividir a memória em dois conjuntos principais. As memórias RAM, que são de acesso aleatório, e as memórias ROM, que são somente de leitura. Com relação ao tamanho da memória, envolve também um conceito relacionado ao desempenho da máquina. Quanto maior o tamanho da sua memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, maior a capacidade que essa memória tem de trafegar ou de manter os dados que vêm do HD armazenados no seu interior, enquanto o processador requisita essas memórias. É como se fosse o trabalho de esvaziar uma grande caixa d'água para uma caixa d'água menor. Enquanto a caixa d'água grande representa o HD, a caixa d'água menor representa a memória RAM. E se ela for um pouco maior, ou seja, se você tem 1 GB, você vai ter uma capacidade relativamente limitada. Se você tem 4 GB de memória, você tem uma capacidade maior de trazer os dados do HD para a memória e depois levar esses dados para o processador. Agora, qual é a questão? Por que é necessário que esses dados estejam na memória e não sejam acessados diretamente do HD? O HD é um elemento eletromecânico. Ele tem uma velocidade muito mais limitada quando comparado à velocidade do barramento da memória. Por isso, nós podemos dizer que a memória acelera o processo. Ela faz com que os dados sejam acessados e processados pelo processador muito mais rapidamente. O HD serve como ponto final, é onde os dados devem ser gravados e de onde eles devem ser retirados como elemento de passagem pela memória para depois serem levados novamente para dentro dos processadores. Na sequência, vamos falar dos tipos de memória temporária. As memórias temporárias são chamadas de voláteis. Esse nome diz respeito à manutenção dos dados
quando você energiza ou não energiza esta memória. Isso significa o seguinte: quando o computador é desligado ou quando esse computador é desenergizado, há um pico de energia, ou você limpa a área de memória, os dados são perdidos. As memórias voláteis, apesar de ter essa característica de perder os seus dados quando desenergizadas, elas são memórias que têm uma característica interessante. Elas são memórias de acesso aleatório. E o que vem a ser isso? Uma memória de acesso aleatório, ela tem uma quantidade de endereços onde ela se parece com um prédio de apartamentos, em que cada apartamento tem lá dentro os seus dados. E o tempo que você leva para acessar qualquer um desses apartamentos é o mesmo. É o que acontece no endereçamento de memória. Portanto, não interessa se a memória é pequena ou grande. Quando essa memória é acessada pelo processador, o tempo de acesso acaba sendo sempre o mesmo, o que ajuda no movimento entre o dado sair do HD, passar na memória, sendo acelerado e, consequentemente, sendo processado pelo computador. Por isso, as memórias de acesso aleatório, elas dão um ganho de desempenho muito interessante também por essa característica, pela sua volatilidade e a capacidade de acesso a qualquer endereço com um único tempo de acesso. E as memórias temporárias têm uma segunda divisão, onde elas são divididas em 3 tipos principais, ou seja, existem 3 tipos de memórias temporárias. As mais internas, residindo dentro do computador, do processador, são os registradores. Na sequência, nós temos as memórias de acesso aleatório, que já foram tratadas, e uma outra memória, que também é muito rápida e pode residir dentro ou fora do processador, chamada de memória cache. As memórias temporárias, elas têm uma relação direta com o processamento das informações que normalmente nós utilizamos, como por exemplo, o processamento de um texto que é digitado no teclado, o processamento de uma imagem que é recuperada da internet, ou o processamento de uma informação ou de um arquivo que está armazenado dentro do HD. Essas memórias de acesso temporário ou memórias de acesso aleatório são memórias que, em conjunto, fazem o trabalho de ajudar o ciclo de busca, decodificação e execução do processador. Por isso elas são tão importantes para o sistema computacional. A primeira dessas memórias temporárias que nós vamos tratar são os registradores, que são áreas de armazenamento temporário que ficam dentro da CPU, ou seja, dentro do processador. Elas funcionam em conjunto com a unidade de controle do processador. E são memórias que trabalham recebendo, guardando e transferindo suas instruções ou seus dados diretamente para a unidade de controle e posteriormente para a unidade lógica e aritmética do processador. Elas têm uma função importante que é controlar a próxima instrução. Para isso, existe um elemento dentro do registrador que é o contador de programa. O contador de programa, ele funciona como se fosse um verificador da linha do programa que está sendo executado. Então, no campo contador de programa, reside o endereço da próxima instrução que vai ser utilizada pelo processador em conjunto com o registrador. O registrador também possui uma área de armazenamento temporária pequenininha, chamada de acumulador. É nessa área que ficam os resultados parciais que estão sendo utilizados no momento pela CPU, pelo núcleo do processador. Por isso a sua importância. O registrador é a memória mais rápida que existe dentro do computador, até porque ela faz parte como se fosse um dos circuitos anexos ao processador. Na sequência, vamos voltar a falar da memória de acesso aleatório, que é a memória RAM. Como foi dito, o tempo de acesso nesse tipo de memória para qualquer dado é sempre o mesmo, não interessa a localização ou o endereço de memória em que se encontra o dado. Essas memórias são reconhecidas ou são chamadas no mercado de memórias do tipo RAM, ou memórias de acesso aleatório. As memórias RAM, elas normalmente são uma medida da capacidade de se melhorar o desempenho de um computador. É possível fazer um upgrade, colocar mais memória RAM dentro de um computador quando há espaço físico para isso na placa-mãe. E quando existe esse espaço
para que você expanda a quantidade de memória, você pode anexar um novo pente de memória, um novo bloco de memória RAM, para que o seu processador ou para que o seu computador tenha mais condição de buscar mais dados do HD e manter esses dados dentro da memória RAM, enquanto o processador acessa esses dados de forma que ele se torne um repositório maior das informações que residem dentro do sistema computacional. Ainda falando da memória RAM, ela acaba sendo a memória que a gente tem mais informações, porque ela é muito sensível, a gente normalmente lida com o desempenho, até na hora de falar do computador, com relação à quantidade de memória RAM que nós temos. E no caso da memória RAM, ela pode ser representada como a memória principal do computador, porque ela é a que tem o maior tamanho dentro do computador. Também o pendrive tem uma parte de sua função como se fosse uma memória RAM. E outros dispositivos que armazenam os dados em seu interior e são construídas a partir de dispositivos semicondutores, todos esses tipos de memória são chamados de memória RAM ou memória de acesso aleatório. Como características principais, nós podemos dizer que ela não faz parte da CPU, ela é sempre externa, podendo ser anexada ou retirada pelas próprias mãos. Elas retêm dados e instruções para serem processados ou para serem enviados para dentro do processador e armazenam as informações somente enquanto o programa está em operação ou enquanto o computador está ligado. Como pode ser visto, a memória RAM tem muitas informações interessantes e importantes. Ela acaba sendo a memória em que a gente mais acaba falando ou mais tem um contato direto quando a gente se relaciona a um computador. Normalmente, um computador que tem pouca memória RAM tende a ser um computador que apresente uma lentidão, principalmente quando são executados programas com maior capacidade ou maior necessidade de processamento. Porque nesse ponto, quando você precisa de muitas informações do processador, muitas vezes a memória RAM não dá conta de mandar as informações na velocidade necessária. Ela acaba funcionando como uma espécie de uma ponte de passagem dos dados que são praticamente acessados diretamente do HD, que, como eu disse, são elementos mais lentos e que não ajudam no desempenho do computador, ajudam somente na capacidade de armazenamento final. Dando sequência, o terceiro tipo de memória temporária é a memória cache, que é uma memória que tem um aspecto interessante, porque ela pode ser encontrada tanto dentro quanto fora do processador. Isso significa que existe uma memória muito rápida, que é aquela que reside dentro do processador, quanto uma um pouquinho mais lenta, mas que dá uma capacidade maior de processamento, que é a que fica fora. E são memórias que têm capacidade de operação muito rápida, principalmente aquela que opera dentro do processador, porque ela opera na mesma frequência que este processador, ou seja, dá a maior capacidade de ganho de desempenho para o computador, se tornando muito rápida. Já as que ficam na placa-mãe, elas dão suporte à memória interna. Elas não conseguem operar na mesma frequência, operando em frequências menores, porém são memórias que têm uma característica de acelerar o processamento devido à sua característica principal, que é o armazenamento das informações mais utilizadas. Então, essas memórias, elas têm como capacidade ou como função principal guardar os dados que serão imediatamente utilizados pelo processador. Isso significa que elas mantêm os dados mais sensíveis do processador dentro delas. A memória cache, ela é um elemento muito caro dentro do custo total do processador. Tanto é que determinados tipos de processadores chegam a dobrar de preço quando você tem um aumento da sua memória RAM, da sua memória cache interna. Dessa forma, a escolha da memória cache também é um elemento muito sensível para o bom desempenho ou a otimização de desempenho de um processador. Dessa forma, a hora em que você vai fazer a sua compra, montar o seu computador, definir aquilo que você vai utilizar como seu sistema computacional, é importante que se escolha um computador com uma boa memória cache, em que tenha pelo menos 1 MB de memória cache, para que você possa armazenar uma quantidade maior de instruções que já foram utilizadas recentemente, acelerando o processo de reutilização dessas mesmas instruções. Um exemplo de cache, mas que é utilizado na internet, são as páginas que são visitadas com maior frequência por cada um dos usuários.
Quando a gente visita uma página pela primeira vez, o computador armazena uma cópia dessa página numa área temporária, numa pasta do computador. E essa cópia temporária é chamada de cópia em cache. Como ela funciona? Da segunda, da terceira, da quarta vez que você acessa aquela mesma página, ela não é totalmente recarregada. Ela é trazida da memória cache e somente as alterações que residem naquela página é que são buscadas na internet. Essa ação faz com que o carregamento da página seja muito mais rápido e o compartilhamento de internet, no caso de ter vários usuários, seja melhorado, fazendo com que um link que muitas vezes não é um link muito rápido, tenha um desempenho mais interessante, principalmente em ambientes corporativos, onde normalmente servidores chamados de proxy são utilizados como cache do sistema, para que as pessoas acessem as suas páginas principais sempre a partir da memória cache do servidor e não diretamente da internet, o que faz com que esse processamento seja muito mais rápido. Chegamos então ao final do nosso primeiro bloco e vamos ao nosso quiz. Qual o tipo de memória temporária é mais rápida? Alternativa A, cache. Alternativa B, RAM. Alternativa C, registrador. Alternativa D, cache e registrador têm a mesma velocidade. Parabéns para o aluno que respondeu a alternativa C, registrador. O registrador, como foi dito antes, é a memória mais rápida que reside dentro do processador, até porque ela é parte constante ou parte do processador do seu circuito, estando diretamente ligada à unidade de controle. A dica de leitura de hoje é o livro Arquitetura de Computadores. Enfatizando tanto os princípios teóricos quanto os projetos práticos, este livro aborda um amplo leque de tópicos e relaciona a arquitetura de computadores com outros subcampos da informática. O tema é apresentado em capítulos curtos, ordenados de maneira flexível, em forma de aula, o que facilita a compreensão da inter-relação entre os vários tópicos, sem perder de vista o contexto geral. Iniciando o nosso segundo bloco, vamos dar continuidade ao assunto memórias e também vamos falar sobre os dispositivos de armazenamento de dados. Conforme foi dito no bloco anterior, as memórias de acesso aleatório, elas constituem velocidades e tamanhos e funções de acesso diferentes dentro do processador ou dentro do sistema computacional. Aqui existe uma pirâmide em que nós temos de cima para baixo a memória da mais rápida para a mais lenta e de baixo para cima da memória de maior capacidade de armazenamento para a que tem a menor capacidade de armazenamento. Ou seja, os registradores são as memórias mais rápidas que temos dentro do sistema computacional. Na sequência temos memória cache, que são aquelas que trabalham com os processos mais utilizados pelo processador, a memória RAM, que é a base de trabalho e a memória principal aleatória, e que pode ser utilizada somente enquanto o sistema computacional está ligado, e a memória secundária, que representa a área de armazenamento, representada muito pelo HD do computador. Essa pirâmide de memória, de hierarquia de memória, ela dá uma ideia de quantas memórias são importantes dentro do sistema computacional. Essas memórias, em conjunto com os dispositivos de armazenamento, fazem a base de armazenamento que o nosso sistema computacional precisa e que contém, ou seja, ela vai existir e vai ser utilizada da melhor forma possível para que o computador tenha um desempenho adequado para suas funções utilizadas pelo seu usuário. Vamos falar agora de um outro tipo importante de memória, que é a memória ROM, ou memória somente de leitura. Essa memória, ela tem uma função muito importante, que é definir o que o computador vai fazer
na hora em que ele é ligado. O computador, no momento em que ele é ligado, ele tem que ser literalmente acordado por um sistema que reside num dos dispositivos da placa, que é chamado de ROM BIOS. Ou seja, na hora que o computador é ligado, todos os periféricos são testados. A BIOS, que fica dentro da memória ROM, ela testa teclado, ela testa mouse, ela testa CD, ela testa o HD, inicia esse HD e faz a chamada do sistema operacional, que é iniciado, ou seja, ele é carregado no sistema após a utilização desse bloco de memória ROM, onde as informações que estão lá são sempre as mesmas e devem ser executadas toda vez que a gente inicia o nosso computador. Ou seja, a memória ROM é responsável pelo processo de inicialização do computador. O exemplo principal, como foi dito, é uma ROM chamada de BIOS, que é o sistema básico de inicialização de entradas e saídas do nosso sistema computacional. Outro aspecto importante que diz respeito aos dois tipos de memória tratados é sobre a volatilidade. A volatilidade é uma característica que se relaciona à capacidade da memória de manter a informação quando alimentada eletricamente. Isso significa que existem alguns tipos de memória que conseguem manter a sua informação mesmo após o desligamento do computador. Já outros tipos de memória não conseguem manter esses dados. E nós vamos segmentar e dividir isso em dois grupos principais: memórias voláteis e memórias não voláteis. Memórias voláteis são aquelas que perdem o seu conteúdo quando o computador deixa de ser alimentado eletricamente. Ou seja, quando se desliga o computador, o seu conteúdo é zerado, é eliminado. Já as memórias não voláteis são aquelas que mantêm o seu conteúdo mesmo quando não são alimentadas eletricamente. Como exemplos de memórias voláteis, nós temos registradores, memória cache, memória RAM, que são a base, ou, na verdade, do topo para a base da pirâmide que nós vimos, os itens D, C e B. Já as memórias não voláteis, elas são representadas principalmente no sistema computacional residencial e pessoal pela memória BIOS, que é aquela de inicialização do computador, que mantém os seus dados mesmo quando o computador é desligado. Um outro tipo de memória que não perde os seus dados quando é retirado do sistema computacional é aquela que reside no pendrive, que é um tipo de memória que tem características da RAM e outra da ROM, que é o tipo de memória chamado de flash. Como característica da memória ROM, ela mantém os dados mesmo quando fora do sistema computacional. E como característica da memória RAM, ela pode ser lida e pode ser escrita várias vezes durante a sua vida útil. Vamos falar agora de uma parte muito importante que diz respeito aos dispositivos de armazenamento de dados, que são dispositivos que têm uma função de memória e são capazes de armazenar uma grande quantidade de informação a um preço, a um custo relativamente baixo. Temos como exemplo principal desse tipo de dispositivo o HD do computador. E são dispositivos de armazenamento em massa, vamos falar sobre isso, e que não são vulneráveis a quedas de energia, ou seja, quando os computadores são desligados, eles mantêm os seus dados. Os dispositivos de armazenamento, nos dias atuais, eles têm uma grande quantidade de informação que pode ser colocada lá dentro. Vivemos atualmente a era dos terabytes. Para que se tenha uma ideia, 1 terabyte equivale a 1 trilhão de bytes que podem ser armazenados dentro de uma mesma área de armazenamento que tem um tamanho um pouco maior que um maço de cigarros, por exemplo. Os dispositivos de armazenamento hoje, eles dão a possibilidade para que o usuário mantenha em seu interior uma série de vídeos, uma série de textos, imagens, animações e praticamente tudo aquilo que é necessário para a utilização no seu dia a dia. Os dispositivos em massa, principalmente quando se trata de HD, possuem um custo baixo por megabyte, o que faz com que eles sejam interessantes, mesmo não sendo dispositivos que têm uma tecnologia moderna, para que se tenha uma grande quantidade dele no sistema computacional. Aqui temos um comparativo de preços entre os diversos tipos de mídias que são utilizados como dispositivos de armazenamento. A mídia mais barata no ano de 2011 para que os dados sejam armazenados é o DVD
custando cerca de 10 centavos por gigabyte. Já o HD, que é outro dispositivo que tem uma capacidade muito grande de armazenamento, ele custa em torno de 32 centavos por gigabyte. Comparando esse valor com a memória RAM, vemos que, por exemplo, um pente de memória de tecnologia DDR3 tem um custo muito mais elevado, chegando a R$ 40 por gigabyte. Esses valores dão uma medida de o quanto pode variar o preço de uma memória que é praticamente destinada para a mesma finalidade. Dessa forma, dá para verificar que o HD não vai sair de circulação tão rápido, mesmo já existindo um tipo de disco mais moderno, que é o disco em estado sólido, que será falado num dos próximos slides, que é um disco que tem uma velocidade muito maior, mas ele é feito do mesmo material que a memória DDR, com algumas alterações para que não se percam os dados, mas ele ainda tem um preço alto comparando-se ao preço do HD. Os disquetes também são importantes, embora estejam caindo em desuso. O disquete é uma peça de plástico, chata, arredondada e tem uma área de gravação que é feita de óxido de ferro. Ela tem uma capa quadrada, que é feita de plástico ou de vinil, e uma unidade parecida com uma unidade de CD e DVD, chamada de drive de disquete, que é onde nós temos a capacidade de inserir esse disquete para que ele seja utilizado. Os disquetes já foram muito utilizados e muito populares em sistemas computacionais, especialmente na década de 1990 até aproximadamente 1999. Nesse período, os disquetes foram utilizados para várias funções, como backups, armazenamento de dados e até para instalação de sistemas operacionais. Um exemplo de utilização do disquete que ficou muito famosa foi a instalação da versão Windows 95, que foi o sistema operacional que popularizou a Microsoft principalmente no Brasil, onde eram utilizados 22 disquetes para a instalação do Windows 95. O funcionamento da unidade é baseado no giro do disco e da utilização de cabeças ou cabeçotes de leitura e gravação, em que eles são utilizados de forma a achar ou encontrar o dado aleatoriamente dentro do disco e trazer esse dado para a central de processamento. O processo de busca do disquete, embora seja um processo aleatório com relação às cabeças de leitura e gravação, ele é sequencial com relação ao giro do disquete. O disquete ele é dividido em trilhas e setores, que são partes das trilhas. Cada disquete possui 80 trilhas e cada trilha tem 18 setores, o que faz com que esse disquete possa ser subdividido para o armazenamento dos dados, para que isso possa otimizar o processo de busca da informação pelos cabeçotes de leitura e gravação. Com relação à sua capacidade, os disquetes podem ter densidade dupla, densidade alta e muito alta. O disquete mais utilizado é o modelo chamado de HD ou alta densidade, que tem ou tinha, até quando ele se popularizou, 1,44 megabyte, 80 trilhas e 18 setores. Os disquetes, com essa capacidade de armazenamento, foram utilizados e foram suficientes quando a maioria dos arquivos basicamente armazenava texto. Com a popularização das imagens, em pouco tempo os disquetes deixaram de ser suficientes para armazenar quantidades grandes de informação, como é o caso de textos com imagens, figuras e pequenas animações. Aos poucos, o disquete foi sendo abandonado com a evolução de alguns tipos de dispositivos, como HDs externos, pendrives, drives de CD e DVD, que passaram a ter um custo baixo, fazendo com que o disquete, aos poucos, esteja sendo diminuída a sua utilização. Em alguns modelos de computador, ele já não existe mais, ou seja, já não há mais o drive de disquete ou o drive de flop disk como eles eram armazenados. Como a gente pode ver, os dispositivos de armazenamento, eles têm tamanhos e funções muito distintas, onde nós temos num extremo um HD, que tem uma capacidade de armazenamento da ordem de terabytes, que é um dispositivo já mais lento pela sua grande capacidade e que tem
um eixo mecânico, o que faz com que o acesso ao dado seja um pouco mais lento, mas que tenha uma capacidade enorme de guardar os seus dados. E na outra ponta nós temos o disquete, que é um elemento que armazena poucos dados, se comparado ao HD, mas que tem uma função de portabilidade muito importante, mas que aos poucos tem caído em desuso, principalmente porque hoje nós temos uma facilidade de armazenar informações em pendrives. Na verdade, o pendrive hoje, ele se constitui no elemento de armazenamento de dados mais versátil que existe. Os pendrives hoje, eles estão na faixa dos gigabytes de armazenamento, chegando a até cerca de 80, 100 gigabytes de armazenamento nas versões com maior capacidade e iniciando normalmente em torno de 1 gigabyte de armazenamento. O pendrive ele tem uma função importante porque ele praticamente não ocupa espaço, mas ele é versátil do ponto de vista em que ele mantém uma capacidade de armazenamento interessante, ele pode ter dados, ele pode ter informações e ele pode ter vídeos. E desta forma, nós encerramos essa comparação entre os primeiros dispositivos de armazenamento e vamos para o nosso quiz para encerrar o nosso bloco. O que é um dispositivo volátil? Alternativa A. É aquele em que os dados são perdidos na ausência de energia. Alternativa B. É aquele em que os dados não são perdidos na ausência de energia. Alternativa C. É aquele em que os dados são gravados somente na ausência de energia. Alternativa D. É aquele que os dados são gravados somente na presença de energia. Parabéns para o aluno que respondeu a alternativa A. Dispositivo volátil é aquele que perde os seus dados quando a energia é cortada, ou seja, ele não consegue manter os dados na ausência de energia. Estamos dando início ao terceiro bloco da nossa aula, onde vamos dar continuidade ao assunto dispositivos de armazenamento. Continuando, vamos falar sobre disco rígido, chamado de hard disk ou simplesmente de HD. Os discos rígidos são formados por uma pilha de discos ou pratos de metal que gira sobre um eixo e onde existem e residem cabeças de leitura e gravação. O disco rígido ele é feito de um material eletromagnético que permite a gravação de dados sobre esses pratos metálicos. São diversos pratos e existem diversas cabeças de gravação que elas acabam entrando no interior dos pratos para fazer a leitura e a gravação desses dados. Os discos rígidos têm uma capacidade de armazenamento muito grande, conforme foi dito no bloco anterior, podendo chegar à ordem de terabytes. E são os elementos que hoje possuem a maior capacidade de armazenamento para elementos de computadores pessoais. Além do disco rígido, é importante falar da sua interface controladora, chamada de IDE, no modelo de disco que trabalha com tráfego ou transporte de dados em paralelo. A interface IDE, ela tem uma capacidade que nos primórdios variava de 120 megabytes, chegando ou ultrapassando um pouco os 180 gigabytes. Esse tipo de disco possui uma taxa de transferência de normalmente 8 megabits por segundo e nos modelos mais evoluídos, chamados de eIDE ou ATA2, chegam a 16 megabits por segundo. A taxa de transmissão ou de transferência dos dados do HD para o computador dá uma medida do desempenho dele. Conforme foi dito no bloco anterior, a memória RAM ela serve como um repositório que acelera os dados, ou seja, a capacidade de transferência de dados da memória RAM é maior do que a do HD. E essa taxa de transferência do dispositivo IDE é considerada para os padrões atuais uma capacidade baixa de transferência de dados.
Por isso, o padrão paralelo, chamado de IDE ou paralelo ATA, conforme vamos ver nos próximos slides, é um padrão que está sendo substituído gradativamente por um modelo serial chamado de SATA. Continuando o assunto sobre padrão IDE, ele é uma interface que trabalha e recebe os dados de forma paralela e possui um cabo de comunicação de 40 ou 80 vias para a interligação do HD com a placa-mãe. Esse tipo de interface, ele reinou praticamente soberano na década de 1990 e está sendo substituído pelo padrão SATA devido a avanços tecnológicos. A diferença dos cabos de 40 para 80 vias reside no fato de que o cabo de 40 vias não possui blindagem, tendo uma perda maior de dados, e o cabo de 80 vias é blindado. Ele dá um desempenho melhor devido a essa blindagem, e para cada via que transporta o sinal, existe uma via de blindagem que protege esse sinal que é transmitido. Dessa forma, o HD paralelo e a sua interface de controle fazem com que ele tenha sido, na década passada, uma opção interessante para a transferência de informações, mas que hoje já não é a mais adequada devido a limitações na capacidade de transportar dados para a memória RAM e, consequentemente, para o núcleo do sistema computacional. Fazendo um comparativo entre a parte serial e a tecnologia paralela de transporte de dados, nós temos que a principal diferença entre elas é que a tecnologia paralela, chamada de PATA, transfere dados de forma paralela num cabo de 40 ou 80 vias, e no padrão SATA, esse mesmo tráfego é feito em série, um bit após o outro. E neste tipo de comparação, num primeiro momento, tem-se a ideia de que uma transferência em paralelo tende a ser mais rápida, porque mais bits conseguem atravessar o cabo ao mesmo tempo. O que acontece é que, durante a evolução da informática, o padrão serial foi o preferido porque ele diminui o tamanho final da placa e dos dispositivos. Dessa forma, os investimentos em dispositivos seriais foram muito maiores do que em dispositivos paralelos, o que fez com que os dispositivos seriais, ao longo do tempo, ultrapassassem a capacidade de transferência de dados dos dispositivos paralelos. Com isso, embora a interface serial tenha essa questão de mandar um bit após o outro, ele tem um desempenho muito melhor do que comparado com o padrão paralelo, chegando a trafegar dados a até 300 megabits por segundo, em comparação com 16 megabits do padrão paralelo de dados. Uma outra tecnologia utilizada em dispositivos de armazenamento é chamada de SCSI, que é uma tecnologia que permite a conexão de diversos tipos de dispositivos, como, por exemplo, discos rígidos, unidades de CD-ROM, impressoras e outros dispositivos, como, por exemplo, os scanners. O SCSI é uma tecnologia que já não é tão nova. Ela data da década de 1980 e ela foi desenvolvida quando os primeiros servidores baseados em tecnologia PC começaram a ser produzidos e precisava-se de um disco com alta capacidade de armazenar dados com segurança e estabilidade. A principal característica do SCSI é manter realmente os dados protegidos e permite a interligação de discos numa tecnologia chamada de RAID. Por isso, o SCSI acaba sendo o padrão mais adotado para servidores de dados. E isso é devido à sua estabilidade e à possibilidade de interligação com outros discos chamados de RAID. O RAID é uma tecnologia que permite a ligação de 2 ou mais discos para que se faça procedimentos de divisão e replicação de dados. Uma dessas tecnologias é chamada de RAID 0. No RAID 0, nós temos 2 discos em que o total dos dados é dividido entre os HDs. Então você consegue ter um acesso mais rápido a cada um dos HDs, fazendo com que o desempenho melhore em relação a um único disco. Já no RAID 1, os mesmos 2 discos eles funcionam como um espelho, ou seja, os dados que tem no disco 1 são replicados e repetidos no disco 2. Isso faz com que, caso um dos HDs se queime ou se perca, o outro ele assume a função
do HD principal, porque é uma cópia exata e fiel dos dados do outro HD. Por isso, essa tecnologia chamada de SCSI é utilizada para servidores, porque em muitos casos nós não podemos correr o risco de perder todos os dados e não termos uma cópia que possa ser utilizada rapidamente. Outra característica da tecnologia SCSI é que ela permite o desenvolvimento de dispositivos chamados de hot swap. Um dispositivo hot swap, como por exemplo um HD hot swap, ele pode ser substituído da máquina, mesmo que a máquina esteja ligada. Então, se nós tivermos, por exemplo, um servidor com 2 HDs ligados em RAID 1, os dois têm a mesma, o mesmo conteúdo, e se um deles se queimar, você pode tirar com a máquina ligada e colocar o outro no seu lugar, que rapidamente ele vai também ter a cópia exata dos dados devido ao tipo de ligação. Vamos falar agora dos chamados discos de estado sólido ou simplesmente SSD, que são HDs ou discos rígidos de altíssima velocidade e que são construídos a partir de dispositivos semicondutores. Tem como características principais o tempo de acesso muito reduzido e são dispositivos que são feitos com o mesmo tipo de material que as memórias do tipo RAM. Além disso, eles têm uma característica de pouco consumo de energia, porque não possuem partes mecânicas e suportam temperaturas altas de trabalho, até pouco superiores a 70 graus, e possuem taxas de transferência muito maiores do que comparadas aos HDs, chegando a 250 megabytes para transferências de gravação e até 700 megabytes nas operações de leitura. Só para que se tenha um comparativo, o HD tradicional, mecânico, ele consegue enviar dados a no máximo 16 MB, enquanto um HD de estado sólido, ele envia os dados a 250 e lê a 700 MB. Outro tipo de dispositivo de armazenamento importante é o dispositivo de armazenamento óptico. Nós temos alguns tipos que são muito comuns no nosso dia a dia, como é o caso dos CDs, dos DVDs e, mais recentemente, dos dispositivos de Blu-ray, que são dispositivos ou drivers ópticos que têm partes eletromecânicas. Como características principais desses tipos de dispositivos, nós temos que eles sempre possuem uma placa controladora, que é um elemento que funciona como se fosse um pequeno computador que controlasse esse drive, porque possui um pequeno processador, uma área de memória e componentes eletrônicos que são responsáveis pelo gerenciamento da comunicação do driver com a placa-mãe e com o núcleo de processamento do nosso computador. Além da placa controladora, existe uma unidade óptica que é quem faz a leitura dos dados e é quem envia os dados para o CD no momento em que eles são gravados. Além disso, possui um carrinho para que esse drive possa ser ejetado do gabinete do computador e possa ser recuado novamente para dentro do gabinete. E, por último, uma bandeja, onde o CD, o DVD ou o Blu-ray são encaixados para que eles possam ser recuados através do carrinho que é apresentado no item C. Os drivers ópticos, eles são importantes porque nos últimos 10 anos, principalmente, eles foram alguns dos responsáveis pelo lento desaparecimento do drive de disquete. E atualmente, eles possuem uma capacidade grande de tráfego de dados e de armazenamento, servindo muitas vezes, inclusive, como dispositivos de backup de sistemas computacionais. Esses dispositivos de armazenamento ópticos, nós temos como exemplos principais o CD-ROM, que possui uma capacidade de armazenamento de cerca de 700 megabytes, o que representa cerca de 74 minutos de música e que representa uma quantidade muito grande de arquivos de texto e uma quantidade interessante também de imagens. Caso seja necessária uma capacidade maior de armazenamento, nós temos o disco de DVD, que tem uma capacidade de armazenamento da ordem de 4,7 GB, sendo cerca de 6 vezes maior do que um drive de CD-ROM. Ele é adequado principalmente para o armazenamento de vídeos, filmes e elementos que tenham uma necessidade muito grande de armazenamento que não seja suportado pelo CD-ROM. E por último, nós temos o Blu-ray, que tem uma capacidade muito maior, chegando a 50 GB num único disco.
Todos esses dispositivos são importantes porque a capacidade de armazenamento deles vem crescendo muito nos últimos anos. Isso é devido à tecnologia de refinamento do feixe de laser. São todos dispositivos cuja leitura e gravação é feita a partir de um dispositivo óptico que emite um feixe de laser bem estreito e esse dispositivo manda um sinal de laser para o disco, ele é refletido no disco e na volta esse sinal é lido de acordo com a informação que está gravada na superfície do disco. O CD-ROM, ele é um disco que tem uma densidade e tem um tipo de leitura numa única camada, por isso a limitação é em 700 megabytes. Já o DVD, ele é um disco que tem uma densidade maior, ou seja, para cada trilha que nós temos no CD, entre uma trilha e outra, o DVD consegue colocar uma segunda trilha, fazendo com que a capacidade de armazenamento seja aumentada. Uma outra diferença entre o CD e o DVD é que o espaço entre um ponto onde tem uma informação na superfície do CD é maior do que o espaço necessário no DVD, ou seja, o DVD forma a informação com muito mais pontos, por isso também a sua maior capacidade. Sobre o Blu-ray, existem duas informações que são importantes. A primeira é com relação à cor do feixe de laser. E simplesmente a mudança de cor tem um interesse ou uma relação direta com a capacidade de armazenamento. O nome Blu-ray é porque o feixe de laser é azul. E a sua capacidade de armazenamento é muito grande porque ele é um disco de densidade dupla, ou seja, ele pode ser gravado na parte de cima e na parte de baixo. E o feixe de laser azul é capaz de fazer essa leitura dupla, fazendo com que o disco tenha uma capacidade de até 50 GB, o que é mais de 10 vezes maior do que a capacidade de um DVD. E dessa forma, finalizamos o nosso terceiro bloco e vamos ao nosso quiz. Qual a tecnologia de armazenamento em massa mais utilizada pelos servidores? Alternativa A, PATA. Alternativa B, SCSI. Alternativa C, SATA. Alternativa D, Flash. Parabéns para o aluno que assinalou a alternativa B. O disco, ou o tipo de disco mais utilizado pelos servidores é o SCSI, devido à sua estabilidade, à possibilidade de ligação da tecnologia RAID, e esses discos têm sido utilizados por servidores desde a década de 1980. Chegamos ao final da nossa quarta aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, acessem a plataforma que eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas e ajudar no processo de aprendizado. Até a nossa próxima aula, onde faremos uma revisão geral de tudo que foi tratado nas nossas 4 aulas da nossa disciplina. Aguardo vocês lá.